Fala pessoal, tudo certo? O primeiro capítulo do nosso curso de resistência dos materiais vai abordar os conceitos de tensão normal e tensão de cisalhamento. Mas, para a gente entender esses conceitos da resistência dos materiais, nós precisamos revisar alguns princípios da estática, e esse vai ser o tema da aula de hoje. Essa aula de revisão vai ser separada em duas etapas. A primeira apresenta a teoria e a segunda, a aplicação através da resolução de exercícios. Como todas as matérias de exatas, é muito mais fácil assimilar o conteúdo através da resolução de exercícios. Por isso, eu vou apresentar rapidamente a teoria e em seguida já vou entrar na resolução de exercícios. Então vamos lá! Primeiro, a gente precisa entender o porquê estudar os princípios da estática, né? Para isso eu tirei a definição do que é resistência dos materiais e o que ela estuda do Hibber, sétima edição. Então vou ler aqui o primeiro trecho. A resistência dos materiais estuda a relação entre as cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que agem no interior do corpo. Ou seja, a resistência dos materiais ela estuda a influência da relação entre as forças externas e internas atuantes dentro de um determinado corpo deformável. Por exemplo, na resistência dos materiais, a gente analisa se determinado material resiste à compressão quando aplicado um determinado carregamento externo. Então veja que há uma relação entre força externa, interna e corpo deformável. Então, vamos imaginar que a gente está no laboratório de engenharia civil e a gente vai testar um corpo de prova para compressão. Vamos obter a resistência à compressão de um determinado corpo de prova, né? O nome disso é ensaio de compressão. Então a gente faz um corpo de prova com determinado FCK e a gente verifica qual a resistência da compressão desse determinado concreto. Ao aplicar uma força externa F nesse corpo de prova, nós temos que analisar como as forças internas elas se distribuem dentro desse corpo de prova. O que a gente faz? A gente passa um corte nele, tá? Nesse corte, pode verificar que existem várias forças internas que estão resistindo a esse carregamento externo. A resultante dessas forças internas, ela tem que ser igual à força externa para que o corpo esteja em equilíbrio. À medida que eu aumento esse valor de força externa, vai chegar um momento em que o corpo de prova ele vai romper. Por que ele rompe? Porque o somatório das forças internas não é mais suficiente para resistir a esse carregamento externo. Ou seja, ele rompe. Tá? Então veja que aí a gente está analisando um carregamento externo que gera reações internas e quando essas reações internas não resistem mais a esse carregamento externo, como o corpo é deformável, ele rompe. Então isso é um estudo de resistência dos materiais. Esse último efeito, ele explica o trecho final da definição do Hibber, que diz o seguinte: e proporciona o estudo da sua estabilidade quando sujeita a forças externas. Então, resumindo, a gente precisa saber dos princípios da estática para definir os esforços internos num determinado corpo quando ele sofre carregamentos externos, para que com isso a gente possa estudar o comportamento desse corpo deformável. Então, o primeiro passo é definir os princípios da estática para a gente obter os esforços internos baseado nos esforços externos, para que com isso a gente consiga estudar o comportamento do corpo deformável. Então, aqui no slide 3 eu estou mostrando um determinado corpo submetido a um carregamento externo, tá? Quando eu passo um corte nesse corpo, eu verifico que existem forças internas, que aqui estão representadas em azul, tá? O somatório dessas forças internas, em azul, tem que ser igual ao somatório das forças externas, em roxo, para que esse corpo esteja em equilíbrio, tá? Então, se esse equilíbrio for satisfeito, quer dizer que o corpo está estável. Então, esse é um princípio da estática que a gente aplica. O somatório das forças externas tem que ser igual ao somatório das forças internas. Continuando a nossa revisão sobre estática, vamos agora abordar rapidamente os conceitos de força de superfície e força de corpo, que são os dois tipos das cargas externas, tá? As forças de superfície são aquelas causadas pelo contato direto de um corpo com a superfície de outro.
Essas forças são distribuídas pela área de contato entre os corpos. As forças de superfície, elas são consideradas concentradas se ela atuar em um determinado ponto do corpo, um ponto em que o elemento de área seja muito pequeno. Um exemplo é a força do solo sobre as rodas de uma bicicleta. Eu tenho uma roda de uma bicicleta que ela vai ter um peso que vai agir sobre o solo. A reação do solo é de sentido contrário, e ela age num determinado ponto, ou seja, num pequeno elemento de área. Ou seja, é uma força de superfície concentrada. Agora, se a carga for aplicada ao longo de uma área estreita, ela pode ser idealizada como uma carga distribuída linear, aqui nessa figura mostrada como WS. Então, eu tenho o WS, que é uma força por comprimento, que age ao longo de uma linha, nesse caso a linha S. Ela tem uma força resultante, que atua no centroide. Para não ficar só num exemplo empírico, vamos pensar numa viga biapoiada de comprimento L que está sofrendo um carregamento linearmente distribuído ao longo do teu comprimento de valor Q, tá? Então eu tenho Q ao longo de L, tá? Então o Q a gente pode pensar que é o peso próprio da viga. Então é uma carga linearmente distribuída. Qual é o valor resultante? Se esse valor que ele é força por comprimento, se eu multiplicar por L, que é o comprimento da viga, eu vou ter um valor de força. E essa força vai ser a minha força resultante, tá? E onde é que atua essa minha força resultante? Ela atua no centroide da figura, ou seja, ela atua em L sobre 2. Então essa é a força de superfície linearmente distribuída. Por fim, vamos falar da força do corpo. O que é a força de corpo? A força de corpo é desenvolvida quando um corpo exerce uma força sobre outro sem contato físico direto entre eles. Como é que isso ocorre? Por exemplo, gravitação da Terra. Gravidade. É uma força que age sobre todos os corpos do nosso planeta e que não tem um contato direto com o corpo, certo? Ela normalmente é representada como uma força concentrada que age no centroide da figura. No caso do peso, ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Outra informação que a gente precisa relembrar da estática são as reações de apoio, tá? Nós temos aquelas de primeiro gênero, ou apoio simples, as de segundo gênero, ou apoio duplo, e as de terceiro gênero, ou engaste. A diferença entre elas está na quantidade de movimentos impedidos, o que consequentemente está ligado ao número de incógnitas. As de primeiro gênero, elas não permitem o movimento em uma determinada direção. Aqui nesse slide nós temos o cabo, rolete e apoio liso. O cabo e o rolete, eles não permitem a translação em uma determinada direção, distante ângulo θ em relação à vertical. Já o rolete, ele não permite o movimento na vertical. Todos eles têm em comum que eles só possuem uma incógnita. Já os vínculos de segundo gênero, eles não permitem translação nem horizontal e nem vertical. E eles possuem duas incógnitas, Fx e Fy. Aqui a gente tem um exemplo de pino externo e pino interno. Por fim, nós temos o engaste, que ele não permite o movimento horizontal, vertical e nem giro. Ou seja, ele não permite nenhum dos movimentos no plano. Consequentemente, ele possui três incógnitas, Fx, Fy e m. O equilíbrio de um corpo, ele exige tanto o equilíbrio de forças quanto o equilíbrio de momentos, tá? O equilíbrio de forças ele serve para impedir a translação ou o movimento acelerado do corpo ao longo de uma trajetória reta ou curva. Já o equilíbrio de momentos ele serve para impedir que o corpo gire. A gente representa de maneira geral somatório de forças igual a zero e somatório de momentos igual a zero. A diferença é que quando a gente trabalha no 3D, a gente tem que satisfazer o somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero, somatório de força em z igual a zero e o somatório de momentos em cada um dos eixos igual a zero, ou seja, somatório de momento em x igual a zero, somatório de momento em y igual a zero e somatório de momento em z igual a zero. Já no plano, nós temos uma simplificação, né? Nós temos que satisfazer três equações. São dois somatórios de forças e um de momento. O somatório de força seria somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero e somatório de momento igual a zero. Agora, por fim, a gente vai determinar a força e momento resultante que age no interior de um corpo, tá? Que é a principal aplicação da estática na resistência dos materiais. Então, nessa primeira figura à esquerda, nós mostramos um corpo que está submetido a cargas externas, tá? Se a gente aplicar um corte através de uma seção nesse corpo, nós conseguimos analisar que há várias forças internas dentro desse corpo. Essas forças internas, elas podem ser representadas por duas resultantes.
uma resultante de força e uma resultante de momento. A resultante de força, ela possui duas componentes, chamadas de força normal e de força de cisalhamento. Já o momento resultante, ele também possui duas componentes, o momento torsor e o momento fletor. A força normal, ela age perpendicularmente à área e ela é desenvolvida sempre que as cargas internas tendem a empurrar ou puxar os dois segmentos do corpo, ou seja, tende a encurtar ou a alongar o corpo. A força de cisalhamento, ela encontra-se no plano da área e ela é desenvolvida quando as cargas externas tendem a provocar um deslizamento, um cisalhamento de um dos segmentos do corpo sobre o outro. Já o momento de torção, ou torque, ele é desenvolvido quando as cargas externas tendem a torcer um determinado segmento do corpo com relação ao outro. Já o momento fletor é aquele causado pelas forças externas que tendem a fletir o corpo em torno de um eixo que se encontra no plano da área. O sentido de rotação a gente consegue descobrir pela regra da mão direita, né? O dedão é a seta e o resto dos dedos indicam o sentido de giro. Então, se esse sentido de giro tende a torcer o corpo, ele é o momento torsor ou torque. Se esse sentido de giro tende a fletir o corpo, ele é o momento fletor. Por fim, quando a gente trabalha no plano, nós temos algumas simplificações dos esforços internos, né? A gente só trabalha com esforço normal, cortante e fletor. E como é que a gente descobre esses esforços internos? Através do somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero e somatório de momento num ponto O igual a zero. Vale salientar que esse ponto O é onde atua NV, para que com isso eu consiga descobrir o valor do momento. Então esses são os princípios da estática que a gente precisa para iniciar o nosso estudo na resistência dos materiais.